Amém? Redobre a sua atenção, escute a palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao seu coração esta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro de Jó. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo de número 33. Glória a Deus. O livro de Jó é o primeiro livro sapiencial da Bíblia, seguido por Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Livro de Jó, capítulo de número 33. Verso de número 14. Nos diz assim: porque Deus fala de um modo e ainda de outro, e o homem não lhe atende. Porque Deus fala de um modo e ainda de outro, e o homem não lhe atende. Amém? Queridos, o livro de Jó não é apenas um relato sobre o sofrimento, as dores, as mazelas da experiência humana, mas trata-se de um tratado sobre a voz de Deus em meio à angústia. A estrutura do livro se ergue sobre discursos, diálogos, debates, e é neste campo das ideias que Jó enfrenta seus consoladores insípidos, consoladores que não promovem consolo. Quando Deus finalmente rompe o silêncio, no capítulo 42, ele manifesta a sua ira e indignação contra os três amigos de Jó, a saber, Elifaz, Bildade e Zofar. Curiosamente, a grande problemática do discurso desses personagens não está na elaboração de uma teologia equivocada, mas na aplicação de uma teologia limitada de forma generalizada. Elifaz, o temanita, apela para a experiência e a tradição espiritual como base dos seus argumentos. Ele está correto em valorizar a sabedoria dos antigos, mas falha ao generalizar, aplicando com rigidez princípios que não cabem nos pormenores da crise de Jó. Bildade, o suíta, que era descendente de Abraão por Quetura, constrói a base dos seus argumentos com base na justiça retributiva. Ele se esquece que, embora Deus seja justo, Deus também é relacional e redentor. A sua doutrina é rígida, é pragmática, mas o seu discernimento é raso. Zofar, o naamatita, ele exalta a soberania de Deus e a incompreensibilidade humana diante do divino. Ele está correto em reconhecer que Deus é mistério, mas ele usa esse mistério
para silenciar Jó e não para consolá-lo. De modo que cada um desses personagens carrega fragmentos da verdade, mas nenhum deles contempla a totalidade do mistério. Eis aí o mesmo erro de muitos teólogos, o mesmo erro que muitos cometem: ter um sistema coerente, mas um coração estreito, possuir doutrina, mas carecer de discernimento. Deus não cabe dentro da nossa caixa. O verdadeiro homem de Deus sabe quando a razão precisa se curvar diante do mistério da operação divina. A maior tentação do teólogo, daquele que estuda as Escrituras, não é negar a Deus. A maior tentação do teólogo é explicá-lo demais, é tentar dissecá-lo, é tentar compreender o inefável, medir o imensurável e decifrar o insondável. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 13, no verso de número 9 e 10, ele nos adverte, porque o nosso conhecimento é limitado. E a nossa profecia, apóstolo Paulo, é limitada também a nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Desçamos do nosso pedestal. Paremos com essa nossa arrogância de achar que entendemos tudo acerca de Deus. Eu vou dizer uma verdade: existem mistérios que a sua teologia não toca. Existem verdades que a nossa fundamentação aprendida nos seminários não alcança. Diante do silêncio de Deus, o homem é chamado a amadurecer a sua fé e transformar a angústia em confiança e necessidade de respostas em obediência diante dele. Aleluia! Deus não vai nos dar todas as respostas. Desculpe te frustrar. Deus não vai nos dar um mapa completo da história. Existem coisas que Ele reserva para Ele. Os discípulos estão diante de Jesus, Ele ressuscitou, está para ascender aos céus, e os discípulos lhe fazem uma pergunta: quando será o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Expectativa messiânica, esperando milênios pelo reino de Cristo. Jesus está indo embora e não está falando nada de reino. Ei, quando será o tempo? Jesus diz: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Existem coisas que pertencem ao domínio dele. Ele diz a Pedro: Pedro, o que eu faço agora, tu não sabes. Não adianta nenhum processo cognitivo de racionalidade para tentar entender esse meu gesto. Você não vai compreender, a sua mente não vai alcançar, mas você entenderá depois. Jesus faz isso para que nós aprendamos a confiar piamente nele. Andar com Cristo não é como andar com os olhos abertos. Andar com Cristo é como caminhar por uma ponte de olhos vendados, sem cordas do lado esquerdo abismo, do lado direito abismo, e só uma ponte, e você caminhando de olhos fechados. E Jesus dizendo: pode seguir com os passos firmes. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Você não está enxergando, mas eu estou enxergando. Todavia, para além desses três, surge um quarto personagem no livro de Jó.
ele entra neste debate teológico. Seu nome é Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Embora ele fosse o mais jovem, Tiago, ele se mostra ser o mais lúcido daqueles homens, dos amigos de Jó. Ele não segue a mesma linha de argumentação dos demais. Eliú percebe algo que os três não perceberam, que Deus fala através da dor, que o sofrimento nem sempre é castigo, mas, às vezes, é instrumento da pedagogia da revelação de Deus. Deus fala por meio do sofrimento. Por essa razão, Deus não repreende Eliú. Observe que Deus fala logo depois que Eliú se cala, porque Eliú, na verdade, prepara o coração de Jó para a revelação de Deus no capítulo 42, quando Deus se manifesta em meio a um redemoinho. E aqui está a chave interpretativa do livro de Jó: compreender as formas que Deus fala ao homem. Eliú é o arauto dessa verdade. Por isso ele diz, em Jó capítulo 33, verso de número 14, porque Deus fala de um modo e ainda de outro, e o homem não lhe atende. Eu quero pregar nessa noite sobre as 7 formas que Deus fala ao homem. A primeira maneira, a primeira forma que Deus fala ao homem está em Jó, no capítulo de número 33, no verso de número 15. Em sonho e em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens adormecidos sobre o leito, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução. Eliú está dizendo que Deus se comunica no silêncio da alma, quando cessam as distrações humanas. O que ele está dizendo é que Deus tentou se comunicar com o homem durante todo o dia, mas as suas inquietações, as suas preocupações, a sua ansiedade, toda a agitação da sua alma não permitiu que você ouvisse a voz de Deus. Você não conseguiu perceber, Deus tentou falar com você no trânsito, um carro te fechou, você xingou o motoqueiro, Deus não conseguiu falar com você. Deus tentou falar com você em casa, seu filho quebrou aquela peça que você adora, seu coração se fechou, você cirou, Deus não conseguiu falar com você. Então o dia cessa, você deita na sua cama, repousa, e a sua alma se aquieta. O seu consciente adormece, e Deus entra no seu inconsciente e fala com você por meio de sonhos. E deixa eu lhe dizer uma verdade, os sonhos é o meio de comunicação mais democrático que Deus tem, de comunicação com o homem. Através dos sonhos, Deus fala até com o ímpio. Através dos sonhos, Deus falou com Jacó, é verdade. Falou com José, é verdade. Mas ele também falou com Nabucodonosor. Ele falou com Abimeleque, rei do Egito. Ele falou com Faraó, rei do Egito. Através dos sonhos, ele falou com a mulher de Pilatos. Aleluias. Ele fala com todos por meio dos sonhos. Os sonhos são a linguagem do Espírito. Quando a razão repousa, sonhos são o mecanismo de Deus, ou o mecanismo de Deus mais democrático que Ele possui para falar conosco. Aleluias. Existem outros canais de comunicação divina que são mais restritos, é verdade? Alguns deles exigem que você seja, por exemplo, batizado com o Espírito Santo. Isso que nós vimos aqui hoje nessa noite, isso que é maravilhoso, falar
em línguas estranhas, interpretar línguas estranhas, exige o batismo com o Espírito Santo. Mas os sonhos é mais democrático. Os sonhos, ele tem pelo menos 3 origens. O sonho, ele pode ser da alma, ele pode vir do nosso ego. E os sonhos que vêm da alma, ele nunca vai nos advertir. Ele nunca vai falar acerca do futuro. E ele sempre vai tentar proteger as nossas emoções. Essa é a característica do sonho da alma. O sonho, ele pode vir também por permissão divina do diabo. E esse não nos interessa. E, na verdade, nós não chamamos de sonho, nós chamamos de pesadelo. Mas o sonho, ele também pode vir de Deus, para transmitir uma mensagem poderosa e decisiva, que nos dará discernimento. Deus ainda fala quando os homens dormem, mas poucos se levantam transformados. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo de número 22, verso de número 7. Glória a Deus. Números, capítulo 22, verso de número 7. Pastor Anderson, de todas as vezes que Deus falou com o profeta Balaão na Bíblia, 33% delas foi por meio dos sonhos e das visões da noite. Os sonhos e as visões da noite são muito parecidos, mas eles têm uma pequena diferença. Os sonhos, Deus nos fala por meio de parábolas, por meio de imagens. As coisas têm uma representatividade. Você vê uma árvore, e a árvore representa muitas das vezes um ser humano, representa uma pessoa. Você vê algo, um animal, ele tem a sua simbologia, a sua representação, mas a visão não. A visão é muito direta, a visão ela é muito linear, a visão ela é muito clara. Você está, de repente, em um lugar como Paulo, e você vê um homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Você já se levanta e sabe exatamente o que você deve fazer. Mas os sonhos requer interpretação. Mas em Números, capítulo 22, verso de número 7, é bem interessante porque diz, e os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian partiram com recompensa pela adivinhação em suas mãos, e foram até Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Ele disse, passai aqui essa noite, e vos trarei a resposta que o Senhor me falar. E os príncipes de Moabe ficaram com Balaão, e Deus veio até Balaão e disse, que homens são estes contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou a mim, dizendo, eis que saiu um povo do Egito, que cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-os, porventura eu consiga vencê-los e expulsá-los. Então Deus disse a Balaão, não irás com eles, tu não amaldiçoarás a este povo, porque são benditos. E Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, voltai à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar que eu vá convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram e foram até Balaque e disseram, Balaão se recusou a vir conosco. O verbo aqui recusar, ele é muito forte no texto, porque essa expressão no original hebraico é a mesma que a Bíblia usa para dizer que Jacó se recusou a ser consolado pelos seus filhos quando julgava que José havia sido dilacerado por uma fera do campo. É uma recusa radical, é uma recusa forte, é uma recusa absoluta. O texto está dizendo que Balaão está determinado a não desobedecer a Deus. Pelo menos isso aparentemente. Pelo menos é isso que Balaão deixa transparecer quando se manifesta e quando fala. É alguém muito zeloso nas palavras. É alguém muito zeloso na aparência. A maneira como ele se porta dá a entender que ele não vai negociar a voz de Deus de maneira nenhuma. Mas olha a sequência do texto. E os príncipes de Moabe se levantaram e foram até Balaque e disseram, Balaão se recusou a vir conosco, verso 15. E Balaque enviou mais príncipes,
ainda mais honrados do que eles. Olha a estratégia de Balaque. Olha só a estratégia deste homem. Na segunda comitiva, Balaque ele manda a Balaão mais pessoas, mais homens honrados. Isso é uma estratégia clara de negociação. Porque ele sabe que tem gente que se impressiona e se deixa levar pela relevância das pessoas que ofertam o convite. São mais honrados do que os primeiros. Balaque não muda o pedido, ele muda o valor simbólico de quem o faz. Isso é muito forte. Balaque não muda o pedido a Balaão. Ele muda o valor simbólico de quem faz a oferta. Ele recusou a primeira comitiva? Recusou. Então vem cá, vou mandar você, chama aquele outro, aquele lá, aquele é bem influente, chama ele, chama aquele. Agora eu quero ver ele recusar. Não recusa. Por quê? Porque eu conheço esse tal de Balaão. Ele gosta de prestígio. Ele gosta de honra. Ele gosta de comitiva que traz consigo a sua honra. Há pessoas que não se movem por convicção, mas há pessoas que se curvam diante da relevância de quem os convida. A primeira recusa, Balaque aumenta o status dos emissários. Ele não convence pelo apelo, mas ele tenta seduzir pela honra. Ele não muda o conteúdo, mas ele muda o peso social do apelo. E Balaão é o homem que diz não, mas quer ouvir de novo. Isso é um problema. Nós estamos falando das formas que Deus fala. E Deus fala de um modo e ainda de outro, e o homem não lhe atende. Deus já falou para Balaão, Balaão, não vá com eles. Mas ele quer ouvir de novo. Então, quando Balaque manda a segunda comitiva, Balaão diz, mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer mais ou menos. Agora, portanto, peço-vos, ficai também aqui essa noite, para que eu possa saber o que o Senhor me dirá mais. Ou seja, vai que ele muda de ideia. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe, se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Porém, a palavra que eu te disser, isso farás. E Balaão se levantou pela manhã e selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Verso 22. E a ira de Deus se acendeu porque ele foi. Isso parece que está meio esquisito, não parece, pastor? Deus diz, pode ir. Balaão vai. A ira de Deus se acende contra Balaão. Deus se ira contra Balaão. O coração quer obedecer, ou melhor dizendo, o coração que quer obedecer não precisa de uma nova audiência. Na verdade, o que Deus fez com Balaão foi desnudar o coração de Balaão e mostrar para ele que ele não queria obedecer a Deus, ele queria negociar com Deus. Quando você conhece Deus, quando você se relaciona com Deus de fato, até o sim de Deus, você sabe quando é não. Até quando Deus diz, pode ir, você sabe se de fato Ele está aprovando ou não. É mais ou menos quando você ouvia do seu pai quando criança. Pode ir, coloca o pé na rua, vai lá. Vai lá, coloca o pé na rua. Ou quando a sua esposa fala, tudo bem, você quer ir? Vai lá. Vai. Você já sabe que vai dar problema, né, dona Vilma? Mas é a intimidade que faz você perceber essas coisas. Deus disse para Balaão, pode ir. Balaão acordou cedinho de manhã, arrumou a jumenta e falou, opa, tenho a aprovação dele, eu tenho o sim dele. Assim que Balaão começa a ir, Deus se ira e se coloca no meio do caminho e impede a passagem dele. Deus disse sim para testar Balaão, para expor Balaão. A mesma coisa acontece quando Jesus está na ceia, acompanhado dos seus discípulos, e ele diz para Judas, o que você tem para fazer, vai e faze depressa. E Judas fala,
É para fazer? O que eu já combinei com os sacerdotes? Ele já estava com as 30 moedas de prata? Ele já havia pegado o preço da traição? Já que é para fazer, eu estou indo. Jesus disse, o que tem para fazer, vai e faze depressa. Mas não era para fazer. A gente precisa entender e discernir a voz de Deus. Qual que é o problema de Balaão? Balaão resistiu à primeira comitiva. Por quê? Porque a primeira comitiva não tinha tanta honra, não tinha tanto prestígio, não impressionou Balaão. Mas a segunda mexeu com ele. O que eu vou dizer aqui, eu digo com muita responsabilidade e temor diante dos irmãos. Mas tem gente que não cede com a mulher X, não cede com o homem X, mas se for a mulher A, cede. Se for o homem A, cede. Isso denuncia algo profundo, porque significa que não é a fidelidade que sustenta a pessoa, é apenas a falta de interesse o suficiente. O pecado não foi vencido, ele apenas foi mal apresentado. Se vier numa outra embalagem, se vier numa outra roupagem, se vier com outro estereótipo, quem sabe eu não me interesso. Se vier uma outra comitiva, mais honrada do que a primeira, fica aqui essa noite, vai embora não. Vamos fazer um network, vamos fazer um social. Se agirmos dessa maneira, então o que nos mantém de pé não é a nossa integridade, o amor e respeito ao nosso cônjuge, e nem o temor a Deus, mas sim a relevância da tentação que se coloca como oportunidade. Por quê? Integridade não se negocia, amor não se compara, fidelidade não depende do cenário, não depende do ambiente nem da oferta. Balaão não recusa a primeira oferta porque eu amo a Deus e quero me manter íntegro a Ele. Ele diz não porque ele ama a Deus, ele diz não porque ainda não valeu a pena. É por isso que a primeira comitiva falha, a segunda não. Aleluias. A segunda forma que Deus fala é por meio de instrumentos que discernem a sua vontade. Isso é o tipo, é a figura. Deus falava por meio de Urim e do Tumim. Luzes e perfeições eram duas pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. 1 Samuel, capítulo 23, verso de número 6. Abra sua Bíblia. A segunda forma que Deus fala é por meio de instrumentos que revelam a sua vontade. 1 Samuel, capítulo de número 23, verso de número 6. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu até Davi, em Keila, ele desceu com um éfode na sua mão. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse, Deus o entregou na minha mão, pois está cercado ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul chamou todo o povo juntamente à guerra, para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar, o sacerdote, trazei-me aqui o éfode. O éfode aqui é uma metomínia da estola sacerdotal, que carregava uma placa onde se colocava as pedras, as 12 pedras de Israel e também as pedras do Urim e do Tumim. Através dessas pedras, o sacerdote buscava conselho divino, e Deus lhe dava direções e respostas, se sim e se não. Qual a direção Deus apontava? Davi, ele pede essas pedras, ele pede essa estola sacerdotal, esse éfode, e ele consulta a Deus diante de um momento excepcional de sua vida, diante de um momento importantíssimo de sua vida.
ele consulta ao Senhor e ele diz: entregarão os homens de Keila a mim e aos meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: eles te entregarão. E então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se, partiram de Keila e foram para onde conseguiriam ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila e ele refreou de seguir adiante. Sabe o que é interessante aqui, queridos? É que Keila era uma cidade que Davi havia abençoado, porque ele livrou Keila da mão dos filisteus. Então, na ótica de Davi, Keila era um lugar seguro. Na ótica de Davi, Keila era um lugar de abrigo, era um lugar forte, era um lugar onde ele poderia estar em paz e em plena segurança. Ele jamais imaginaria que os cidadãos de Keila iriam traí-lo, pois eles acabaram de receber livramento, através dele, dos seus exércitos, dos filisteus. Então ele consulta o Senhor por meio do Urim e do Tumim, por meio do éfode, e o Senhor fala: Davi, esse pessoal que você ajudou, esse pessoal que você lutou por eles, que você foi usado para trazer livramento, eles não são tão gratos quanto você imagina que eles são. Senhor, eles vão me entregar a Saul? Davi, vão te entregar. Se eu descer até Keila, eles vão me entregar a Saul? Eles vão te entregar a Saul. Ainda existe uma ferramenta que Deus usa para discernir as intenções do coração. É a palavra. E através da oração, Urim e Tumim, os dois joelhos, que todo sacerdote precisa ter, todo sacerdote que está à frente de uma família precisa carregar. Tem sacerdote que já não tem mais o éfode, tem sacerdote que não anda mais com éfode, não anda mais com Urim e Tumim. Esse sacerdote não tem direção, esse sacerdote não tem clareza, esse sacerdote não tem luzes e perfeições, ele não tem lâmpada que aponta o caminho, mas aquele que se coloca pela família na madrugada, e clama, e ora, e chora, Deus traz discernimento e as intenções do coração, e ele diz: não vai por aqui não, meu filho, se afasta desse daqui, se afasta daquela ali, não se associe com eles. Por quê? Porque eles não são fiéis para com você, eles não têm verdade para com você. A primeira oportunidade eles vão te entregar, mas quando você caminha com Deus na oração, você enxerga coisas que os teus olhos carnais não enxergam. Discernimento. Discernimento é você entrar numa empresa, primeiro dia de trabalho, você faz um mapeamento, e o Senhor já fala no seu coração: quem é quem? Estou falando de pessoas que carregam éfode, que carregam luzes e perfeições, que carregam Urim e Tumim. A terceira forma que Deus fala é por meio dos seus mensageiros. Jó, capítulo 33, verso de número 23 e 24, eu já estou terminando, não vai dar tempo de falar tudo, mas Jó, capítulo 33, verso de número 23, diz assim: se houver um mensageiro com ele, um intérprete, um entre milhares, para mostrar ao homem sua retidão, então mostra-se gracioso para com ele e diz: livra-o de descer a cova, eu encontrei um resgate. Eliú está nos dizendo, ele está introduzindo aqui a figura do anjo intercessor, mediador, que revelava a justiça divina. A palavra mensageiro aqui é malach, do hebraico, que significa anjo ou mensageiro, mas o contexto aqui nos mostra que se trata de um anjo. E eu sei que este tema é polêmico, dizer que Deus usa anjos para falar conosco, mas a Bíblia ela nos afirma em diversos textos,
Obviamente, nós temos que ter cuidado com isso, porque Paulo fala aos Gálatas, capítulo de número 1, no verso de número 8 ao 9, dizendo: ainda que um anjo desça do céu e nos anuncie um outro evangelho, que isso seja anátema. Ainda que outro homem anuncie um outro evangelho diferente do que temos pregado, que isso seja anátema. Mas isso não anula, isso não destrói o fato de que Deus se comunica, às vezes, por meio dos anjos. E eu poderia dizer que talvez Deus não fale muito por meio dos anjos, porque existe uma tendência muito forte do homem idolatrar esse anjo, do homem se curvar diante desse anjo, simplesmente porque ele não é maduro o suficiente para ouvir a Deus por meio desse tipo de revelação. Apocalipse capítulo 19, verso 10, nós vemos isso. O próprio apóstolo João se curvou diante de um anjo por 2 vezes para adorá-lo. Apocalipse capítulo 19, verso de número 10, diz assim: E caí aos seus pés para o adorar, e ele me disse: atenta para que tu não faças isso, eu sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Também, Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 9, a segunda vez, João cai aos pés do anjo para adorá-lo, e ele diz: então ele me disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adorar a Deus é melhor. Adora Jesus. Adora ao Cristo. Imagine você, o apóstolo João, que andou com Jesus, viu o anjo, tentou adorá-lo por 2 vezes. Imagine a gente, a nossa pequenez, a nossa limitação. Então, de fato, embora Deus use esse meio, às vezes, ele não usa de maneira frequente os anjos, mas Hebreus capítulo de número 1, verso de número 14, também nos informa que Deus, ele usa esse meio. Hebreus capítulo de número 1, verso de número 14, essa Bíblia aqui é difícil de achar, pequenininha. Hebreus capítulo 1, verso 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E Hebreus capítulo 13, verso de número 2, nos diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque assim alguns hospedaram anjos sem o saberem. Leonardo, Deus fala por meio dos anjos ainda hoje? Fala. Se você conversar com a minha esposa, ela tem experiências, não é? Não que o anjo falou com ela, mas ela tem experiências de livramento que ela recebeu por meio da manifestação de anjos. Então, Deus fala. A quarta forma que Deus fala, para nós terminarmos, Deus fala por meio do dom de profecias. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, diz: buscai os dons espirituais com zelo, principalmente o de profetizar. E em Provérbios 29, verso 18, diz: se não houver profecia, o povo se corrompe. Aí os sensacionistas dizem: olha, a profecia aqui é a palavra. E muitos assembleianos embarcaram nessa, dizendo: profecia aqui é o cânon, é a Bíblia fechada, ou a Bíblia aberta. Só que quem disse isso foi Provérbios. Dizer que é todo o cânon fechado, significa que isso é a profecia, é anacronismo. É você pegar uma revelação de hoje, algo que nós temos hoje, e querer colocar lá em Provérbios. Quando a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, a profecia é essa que nós ouvimos aqui nessa noite no culto. É Deus usando alguém em profecia, porque Deus ainda fala por meio de profecias. Deus ainda usa seus vasos, seus instrumentos. Nós não somos cessacionistas, nós cremos no poder de Deus,
nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos em dom de línguas, nós cremos em dom de profecias, nós cremos em dons de curar, nós cremos em dons de maravilha, nós somos assembleianos, nós não somos cessacionistas. O poder de Deus ainda opera no nosso meio. Se Deus quiser levantar alguém aqui agora para profetizar, Deus levanta, Ele não pede licença a ninguém. Se Deus quiser usar uma irmã para curar você, se Deus quiser usar um irmão para falar ao seu coração, como falou hoje aqui com o pastor Denilson, Ele pode fazer, porque Deus ainda fala por meio de profecias. Se coloque de pé. Se o pastor me permitir, eu sei que são 8 horas, eu gostaria que aquele irmão que cantou aqui, cantasse mais um louvor, porque eu preciso fazer uma oração específica nessa noite. Se o pastor me permitir. Eu preciso fazer uma oração específica e você vai entender o porquê. Eu só vou mencionar. Quinto, Deus fala por meio das circunstâncias da vida. Exemplo é Jonas. Deus fala com ele, pode vir, irmão. Deus fala com ele no capítulo 1, verso 2. Depois fala com ele no capítulo 3. Mas, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, quando Jonas está em desobediência, Deus não falou com ele de maneira audível em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Deus não fala com Jonas, dizendo, Jonas está me desobedecendo, volta. Não. Mas Deus falou com Jonas por meio das circunstâncias da vida. Pelo mar revolto, pela tempestade, através da sorte lançada pelos marinheiros ali. Não queira ouvir Deus por meio das circunstâncias da vida. É melhor ouvir Deus através de sonhos, através da mensagem pregada, através de profecia, através de forma direta, Deus falando ao seu coração. Mas quando você se fecha para Deus, Deus vai procurar um meio de te alcançar. E Ele começa a falar por meio das circunstâncias da vida. Às vezes essa porta fechada é Deus falando com você. Às vezes esse mar revolto, tempestuoso que se levantou contra você, às vezes não é o diabo. Às vezes é Deus falando com você. E o problema, quando a gente não ouve Deus falando conosco, no meio da tempestade, as pessoas começam a perder coisas por causa de nós. São os marinheiros jogando malas, jogando pertences, jogando aquilo que eles têm de valor no mar, para ver se o negócio se mantém estável e não naufraga. Mas não tem estabilidade enquanto o profeta não ouvir a voz de Deus. Não existe estabilidade enquanto o profeta não reconhece a voz de Deus. Em sexto lugar, Deus fala por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. Abra ela, leia ela, estude ela. Deus fala por meio dela. Não é abrir a Bíblia em casa e falar, Deus vai falar comigo hoje. Caiu aqui. 2 Samuel, capítulo 12. Não, Deus não fala dessa maneira. Isso não é tarô. Não é? Isso não é tarô. Agora, examine as Escrituras. Estude as Escrituras em oração, em jejum, em dedicação. E você vai ver Deus falar com você. E por último, número 7, Deus fala por meio do Filho. Eu preciso ler Hebreus capítulo 11, já estou terminando. Hebreus capítulo 11, capítulo 1, verso de número 1, diz: Deus, que várias vezes e diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos. Jesus ainda fala. Aleluias. O Verbo encarnado é a revelação por excelência. Em Cristo a voz se fez carne. Todas as formas anteriores eram sombras, Ele é a substância. Quando Cristo fala, o silêncio acaba. Quando Cristo fala, a alma volta a ouvir.
A voz do Verbo é o único que falando até os surdos ouvem. É a única que falando até os mortos escutam. Por isso eu creio que se tiver alguém aqui nessa noite que está morto espiritualmente, Jesus vai te ressuscitar nessa noite. Escute aqui. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão por gentileza. Tenha liberdade, venha até o altar, porque nós vamos orar pelo batismo com o Espírito Santo. Leonardo, por que você vai orar pelo batismo? Porque eu estou pregando sobre as formas que Deus fala. E Joel diz, no seu capítulo de número 2, verso de número 28, que depois dessas coisas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Alguns canais de comunicação, Deus fala com o ímpio, é verdade. Mas para profetizar é só quem é cheio do Espírito. Para ter visões é só quem recebeu do Espírito. Aleluia. Foi profetizado pelo nosso irmão nessa noite. Além daquilo que Deus trará para chacoalhar o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, sobre a igreja, Ele vai derramar do seu Espírito. Ó Deus, nós estamos diante da sua presença. Todos nós, ó Deus, só podemos trabalhar com água, só podemos batizar com água, mas o Senhor é aquele de quem João Batista anunciou, dizendo: Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos que Teu Espírito desça sobre estes aqui, que o Senhor se derrame sobre eles agora, e que eles recebam o impacto da Sua presença, em o nome de Jesus. Seja cheio, seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado, em o nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos pelo batismo com o Espírito Santo. Derrama a Tua presença, derrama a Tua graça, derrama o Teu Espírito, que eles recebam o poder do Espírito, que eles recebam o poder, em o nome de Jesus. Queridos obreiros, por gentileza, vamos impor as mãos, em o nome de Jesus. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Receba poder de Deus. Receba poder de Deus. Seja renovado em línguas estranhas. Seja renovado em línguas estranhas. Receba a autoridade de Deus. Receba o poder de Deus. Recebe na galeria, recebe aqui, lá, recebe, meu Deus do céu. Jesus está batizando com o Espírito Santo e você pode glorificar a Ele. Oh glória! Oh glória! Jesus é fiel, Jesus é fiel, Jesus é fiel, Jesus é fiel. Jesus te enche do Espírito Santo, te renova para uma semana de poder, aleluia. Jesus te renova essa noite. Oh, derrama Espírito de Deus, derrama Espírito de Deus, sopra do teu Espírito sobre nós. Ergue a sorementio, o seja cheio do Espírito de Deus. Oh, retorne aos seus lugares adorando ao Senhor. Espírito de Deus. Glória! Aleluia! Jesus tem feito algo poderoso nos nossos domingos. Oh, ergue a glória! Vamos continuar firme, adorando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós temos oração a partir das 8 horas da noite, terça-feira, a partir das 19h30, culto de ensino da palavra de Deus. Quarta-feira pela manhã, oração com círculo de oração. Quinta-feira, culto de louvor e adoração. Nessa quinta-feira, já com participação dos adolescentes, nós creio, glória a Deus. Sexta-feira, oração à tarde. Semana teve que ter uma suspensão, não deu certo, glória a Deus. Oração das 4 da tarde às 5 horas da tarde. Sábado pela manhã, oração novamente. Amém, com círculo de oração. E domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Próximo domingo, às 17h30, permitindo o Senhor, aqui estaremos, glória a Deus, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, só lembrar, tem os irmãos que estão cooperando conosco, está conosco também o irmão Augusto, a irmã Zélia. Glória a Deus. Augusto, a Zélia é de casa, Deus abençoe. Essa família é uma bênção, irmão. Glória a Deus. Em nome de Jesus, são muito bem-vindos. A igreja quer receber os nossos irmãos, pode dizer amém mais uma vez. Vocês estão abraçados em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Eu estou sem voz, mas estou dando glória a Deus desde manhã. Eu fui pregar num trabalho em Jandira, eu disse, pastor Denilson, eu estava pregando, e era uma reunião de obreiros, estava fechada a porta da igreja, e uma irmã me ouvindo pregar do outro lado da rua, dentro da casa dela. A irmã estava lavando louça, Deus tomando em profecia dentro de casa. Olha que coisa. Irmãos, quando eu terminei de ministrar, essa mulher atravessou a rua, grudou na recepção. A igreja entregou algo tão poderoso de Deus para mim. E eu falei, Deus continua falando. Eu vim para casa com essa expressão, Deus continua falando. Chega aqui, Deus continua falando.
Foi algo tão tremendo, irmão, tão tremendo, tão poderoso. Eu estou debaixo dessa palavra de Deus. Vou levá-la para a minha semana, que Deus fale contigo poderosamente. Eu voltei de lá dando tanto glória a Deus no carro. Foi uma bênção, irmão. Deus é fiel. Jesus está nesse lugar. Deus abençoe todos os nossos visitantes. Glória a Deus, irmãos que estão cooperando conosco essa noite. É uma honra. Caio, Deus abençoe por sua contribuição conosco aqui. Glória a Deus. Caio está vindo com a família para São Paulo. Vamos orar. Quem sabe eles vêm ficar aqui com a gente. Em nome de Jesus. Vão ser bem-vindos, amém? Amém. Eita, já senti aí que vocês foram abraçados. Em nome de Jesus. Esteja de pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor. Que a tua semana seja de grandes bênçãos e de grande vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus com o pastor Moisés. Ele vai estar orando. E logo em seguida o pastor Joel estará nos dando a bênção apostólica. Glória a Deus. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor. Que noite abençoada. Que festa maravilhosa. E ela não terminou aqui. Ela continuará conosco na nossa casa, aonde nós estiver. Esse banquete estará conosco. Pai querido, leva-nos na tua paz e conceda para nós uma noite de paz, uma noite de livramento, Senhor, um sono tranquilo debaixo das tuas mãos poderosas. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E juntos nós dizemos: Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.